Olá, tudo bem? Essa semana a gente já tá, né? Na semana conquistando meu primeiro cliente online. Disponibilizei ontem a primeira aula. Eu quero saber quem já assistiu a aula 1 da semana conquistando meu primeiro cliente online. Gente, eu tava tão ansiosa pra colocar aquela aula no ar, vocês não fazem nem ideia. E eu vou começar aqui. Eu já tenho uma pergunta aqui, né? Que eu deixei a caixinha. E a pergunta que deixaram pra mim na caixinha de pergunta lá é: Adriana, eu quero trabalhar com atendimento e suporte via redes sociais. Que tipos de posts eu faço? Gente, o pensamento para criar conteúdo e fazer post, eu já falei e eu repito aqui para vocês, né? Então, tentem absorver a ideia desse pensamento, tá? Para você criar o seu conteúdo, você tem que pensar no que o seu cliente precisa. Se o seu cliente é a pessoa que precisa do suporte e atendimento nas redes sociais, no WhatsApp, que seja, o que essa pessoa busca? Como que seu trabalho facilita a vida dele? E aí você vai começar a criar posts em cima disso. E assim o seu conteúdo vai ficar consistente, assim você vai conseguir desenvolver uma linha editorial. Vai tudo ficar mais simples no momento em que você começar a pensar desse jeito. Pensa no seu cliente, quem é ele, o que ele busca, como que o meu trabalho ajuda ele, por que ele precisa do meu trabalho, por que a vida dele vai ser melhor se ele me contratar. Cria esse tipo de pensamento, né? Tenha esse tipo de pensamento, busca responder essas questões para você criar conteúdo em cima disso, para você criar o post certo para o seu cliente, para você, quando as pessoas chegarem no seu perfil, ela entender o que você faz e para quem que você faz. Isso vai facilitar muito, muito mesmo, para você que quer ter ali um perfil que comunique com os clientes, tá? Porque senão acontece uma questão que eu já falei algumas vezes e algumas pessoas até se surpreenderam. Eu levei meses para identificar isso quando eu comecei, tá, gente? Eu também fiz isso. Isso foi um erro meu, assim, no começo, né? Que é, a gente começa a aprender o trabalho e começar a criar posts sobre o trabalho que a gente está aprendendo. Mas, gente, isso só vai atrair colegas para o perfil. Não que tenha problema ter colegas no perfil de forma nenhuma. Mas o nosso objetivo principal com aquele perfil não é trabalhar. Então a gente precisa ter um perfil que conecte com o cliente, não somente com colegas. E o cliente, ele não quer saber como que faz. Ele quer saber se você faz, por que você faz, como que seu trabalho agrega na vida dele. Então vira essa chave aí, muda esse pensamento aí que vai ficar muito mais fácil para vocês produzirem conteúdo para as páginas de vocês, tá? Mas é uma falha muito comum, tá? Eu fiz isso durante um tempo. Tenha uma olhada lá nas minhas postagens antigas que vocês vão ver que eu fazia exatamente a mesma coisa. E aí não é interessante, porque se alguém encontrar, estiver buscando um perfil que faça o serviço que você faça, ele não vai ter as respostas para a pergunta dele no seu perfil, né? E você tem que pensar nisso. Se alguém me indicar o meu perfil para outra pessoa, quando aquela outra pessoa chegar no meu perfil, o que ela vai ver no meu perfil? Ela vai ver o que fala com ela ou não? Ela vai ver que eu sou capaz de resolver o problema dela ou não? É importante você pensar nisso na hora de produzir seu conteúdo, né? Para não ficar perdendo tempo, para não ficar se frustrando, né? Principalmente. Eu queria muito saber prospectar os infoprodutores. Essa aí é a minha praia elevada ao cubo, né? Eu super, é o meu nicho. E quando eu aprendi a prospectar eles, gente, é muito bom. Eles são profissionais maravilhosos para trabalhar. Eu sou até meio suspeita para falar, eu gosto muito. Hoje em dia eu vivo dos dois lados desse nicho, né? Então faz eu entender ele ainda melhor. E eu ensino na minha mentoria, eu ensino prospecção, eu ensino precificação, eu ensino como se portar em reuniões, né? O que é importante ou não numa reunião. Ensino sobre o dia a dia da assistente virtual, né? Como é o dia de assistente virtual, o que você precisa pensar e ter em mente para organizar seu trabalho. É tudo que você precisa para estruturar, né? Independente de qual nicho seja. E além disso, como é uma mentoria, onde a gente tem contato ali, vocês falam e eu ouço, e vocês podem perguntar e eu respondo, e eu vou ali passando o conteúdo, e ainda tenho a possibilidade de ouvir cada uma e aprofundar para o nicho e para a possibilidade, para a necessidade de cada uma específico, né? Isso deixa as aulas muito ricas, né? Deixa o conteúdo muito mais denso, do jeito que vocês conseguem aplicar logo depois das aulas, né? E aí muita gente falando da insegurança, que eu me sinto insegura, né? Porque eu não tô confiante, aquela coisa, né? De não estar se sentindo segura em relação ao que tá fazendo. Isso atrapalha tanto, gente, num nível tão grande, né? Igual eu falei na aula para quem assistiu a aula. Porque se você vai falar sobre o seu trabalho com alguém e você não tá segura, você acaba passando
consciente ou inconscientemente, querendo ou sem querer, você acaba passando essa insegurança para quem tá do outro lado, né? E aquela pessoa vai acabar pensando o quê? Eu não sei se eu vou contratar essa pessoa aqui não. Será que ela vai me atender? Será que ela não vai me deixar na mão, não? Então é muito importante que vocês trabalhem essa questão. E aí, gente, a questão de trabalhar a insegurança é muito importante. E tem duas coisas que vocês podem fazer para trabalhar. Sobre a questão da insegurança, gente, tem duas coisas que vocês podem fazer. Uma é o que eu vou ensinar na aula amanhã, né? Que é ter foco. Eu vou falar muita coisa na aula de amanhã, muita coisa mesmo. E uma delas vai ajudar pra caramba na insegurança. E a segunda é estudar desenvolvimento pessoal. Também já falei isso, né? Quando você sabe quem você é, qual é o seu propósito, o que você tá fazendo, muito mais profundamente do que o trabalho, isso traz uma segurança pra você, uma segurança pra vida mesmo, que vai ajudar demais. E ainda sobre insegurança, gente, amanhã tem uma live 18/18. Antigamente as lives eram na quarta, né? Agora são na terça. Mas essa semana eu vou ter algumas lives extras especiais. E amanhã, 18/18, eu vou estar falando aqui com a aluna, a Letícia, que é minha aluna da turma 1, que hoje trabalha comigo, inclusive. Que hoje, inclusive, trabalha comigo e me ajuda muito mesmo. Nossa, o trabalho dela me ajuda demais. E antes dela vir trabalhar comigo, antes dela ser minha aluna e tudo mais, ela se sentia muito insegura. Palavras dela mesmo, que se sentia extremamente insegura. E a mentoria ajudou ela a ter segurança. Ajudou até ela a ter segurança pelo fato de eu ajudar a conseguir ela fazer as definições e a entender o que importa e o que não importa. Às vezes a gente fica amedrontada, né, com algumas coisas que as pessoas falam que são essenciais para assistente virtual, que de repente nem é. E aí na hora que eu no começo fiquei muito amedrontada, né, porque as pessoas ficavam falando pra mim assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E algumas coisas eram coisas que eu não me sentia à vontade de fazer, alguma coisa, tipo, sou meio, não sei, sou meio travada pra fazer isso, eu vou ter que fazer. Sim, você tem que fazer. Você tem que postar todo dia, você tem que fazer não sei o quê. Você tem que produzir conteúdo, você tem que ficar aparecendo. E a verdade, gente, é que a maioria dessas coisas são mitos, tá? Na hora que eu comecei a trabalhar, que o trabalho começou a se desenvolver, eu vi que eu nem precisava daquilo tudo. Meu foco, o foco e a energia que eu estava gastando em me martirizar para aquelas coisas na qual eu não me encaixava, eu poderia ter usado para ter foco nas coisas que eu realmente me interessavam, nas coisas que realmente eu me encaixava, para poder avançar mais rápido, né, no meu trabalho, na minha profissão, né, de assistente virtual, de videomaker, né, e tudo mais. Só que eu só fui entender isso lá na frente, né, precisei ficar quebrando a cabeça pra caramba para aprender. E aí, na minha mentoria, eu tenho a honra de dividir esse conhecimento com vocês para vocês se anteciparem, né, para vocês não cometerem os erros que eu cometi, para vocês não ficarem tanto tempo cometendo os erros que eu cometi, para vocês conseguirem avançar do jeito mais certo. Trabalhar com suporte no WhatsApp para infoprodutor é difícil? Não, só que você vai ter que encontrar infoprodutores maiores. Por quê? Porque os menores, os infoprodutores que são médios, não digo que eles não faturem não, tá? Os infoprodutores menores faturam também. Mas só que os menores, eles ainda têm uma comunidade de alunos menores, né? Ainda tem menos quantidade de alunos para atender, talvez ele ainda não contrate suporte para o WhatsApp. Mas os infoprodutores maiores, eles precisam muito, porque aí eles já têm muito aluno, eles já têm muito tudo, né? E aí ele já não consegue dar conta de ler todas as mensagens, ele precisa de alguém, nem que seja para filtrar para ele o que ele precisa ou não responder, né? Então não é que seja difícil não. Tá? É uma possibilidade. Entre várias coisas que o infoprodutor usa, o suporte e atendimento, né, ao cliente ou ao aluno é um dos trabalhos que eles usam pra caramba. Só que aí eles não costumam contratar só para uma plataforma específica não, tá? Quando eles buscam suporte para atendimento, eles costumam buscar suporte e atendimento dentro da plataforma onde está hospedado o infoproduto dele, né? Que aí ele te passa os acessos que você consegue fazer. Suporte e atendimento dentro do Instagram, suporte e atendimento dentro do Facebook, suporte e atendimento no YouTube, enfim, e no Telegram, e no WhatsApp, onde ele estiver, né? Eu sou tão lenta a produzir conteúdo. Não precisa se preocupar, isso não precisa ser uma tortura não, tá? Não precisa de jeito nenhum. Inclusive vai ter mais sobre isso na aula 2 também, eu aprofundo um pouco disso. Não precisem se torturar com isso. A assistente virtual é uma prestadora de serviço. A gente não é uma produtora de conteúdo. A gente é uma prestadora de serviço. É legal você ter algum conteúdo ali. Dependendo do seu objetivo, por isso que é importante você fazer suas definições. Dependendo do seu objetivo, é legal que você crie conteúdo? Dependendo é. Mas dependendo, talvez não faça sentido. Quando eu comecei a ganhar dinheiro expressivamente como assistente virtual, gente, eu não postava nada. Tinha coisa no meu Instagram? Tinha, mas ele tava abandonadão lá. Sabe aquela coisa que ficava lá? Só devia até passar aquele tufo de feno
morrendo assim, igual no deserto, porque eu não postava nada, eu não produzia conteúdo. Então, eu sou a prova viva de que você não precisa produzir conteúdo, que você não precisa estar produzindo conteúdo continuamente para você ter cliente. Eu tenho uma aluna da turma que acabou ontem, gente, ela não fez nem um Instagram profissional ainda, e ela já conseguiu trabalho, ela já trabalhou, ela já conseguiu ver um dinheirinho entrando na conta dela, do trabalho dela como assistente virtual, sem nem ainda ter feito o perfil dela. Ela vai fazer, vai, mas como ela não tinha pressa para fazer o perfil, ela tinha pressa em aprender outras coisas, ela já começou a trabalhar antes mesmo de ter o perfil do Instagram como profissional. Então, por isso, gente, que eu digo, não precisa, não é esse que é o ponto principal para vocês conseguirem cliente. Não se martirizem por isso, porque não precisa ser uma tortura, tá? Vou aparecer todos que acompanharam, dizem necessário aparecer, e eu ainda não me acostumei com isso. Realmente, se procede? Não, não, você não precisa ficar aparecendo, não. Já falei aqui, repito, não, você não precisa ficar aparecendo. Se você é tímida, se você não fica à vontade, enquanto a Lúcia entra aqui, não, gente, vocês não precisam ficar aparecendo, não precisam se torturar para isso não, tá? Oi, Lúcia. Oi, Dri. Tudo bem? Acho que a sua câmera tá virada. Virou? Ah, agora sim, agora sim. Como é que você tá? Tudo bem, Dri, graças a Deus. E você? Que bom, que bom. Tô bem também. Então, tá bom, então. Entrei agora, a internet tinha caído. Ah, sim. Fala pra mim, que ajuda você precisa. Ai, Dri, a produção de conteúdo, né? Tô perdida nessa produção de conteúdo, as fontes, referência para mim procurar, para poder produzir. Pode ver que ainda não montei meu perfil. Ela tem que ser. Primeiro que não precisa do perfil, tá, gente? Não, não precisa. Eu acabei de dar o exemplo e alguém aqui comentou também que já tem 4 clientes e ainda não tem perfil no Instagram. Só pra você ter ideia. Ela já tem 4 clientes e não tem perfil no Instagram. Uma das minhas alunas da minha turma que terminou ontem ainda não fez o perfil profissional dela. Ela falou que vai fazer para prospectar, porque ela quer prospectar. Mas ela ainda não fez e ela já conseguiu cliente. Então, assim, não é necessário, não é um ponto crucial para você ter sucesso como assistente virtual, ter ou não ter o perfil, não, tá? E eu até acho legal você ter o perfil, porque aí você pode usar ele para prospectar, né? Você vai usar o perfil, então é legal que você tenha ele, que ele seja profissional, né? Para você não usar o seu perfil pessoal, que tem foto lá da família, as fotos lá que não tem nada a ver com o trabalho, não usar aquele perfil para prospectar. Mas você não precisa ficar enchendo ele de conteúdo, não. Você, de vez em quando, vai lá, posta alguma coisa, ou então posta algumas coisas e deixa aquelas coisas lá só para ele não ficar vazio, para quando a pessoa chegar ali entender o que você faz. Mas não precisa ficar se preocupando, nossa, eu preciso produzir conteúdo. Não, isso é coisa do produtor de conteúdo. A assistente virtual, ela não precisa ficar produzindo um monte de conteúdo para trabalhar, não. E o que você vai produzir de conteúdo é só você pensar no seu cliente. Você já tem nicho? Você já conseguiu escolher o nicho? Não consegui. E o trabalho, você já tem ideia do trabalho específico que você quer prestar ou você ainda está decidindo? Ah, eu ainda estou decidindo. Estou ainda no meio de infoprodutor ou para empresa, prestar serviço para empresa. Estou ainda meio. Então, é aí que mora o ponto da produção de conteúdo. Quando você não decidiu ainda o trabalho que você quer focar para aprender, né? Para você ficar. É esse trabalho aqui que eu vou me concentrar primeiramente. Quando você não definiu isso e quando você ainda não definiu o seu nicho, aí fica difícil mesmo você produzir conteúdo. Sim. Porque você vai produzir conteúdo em cima do quê? Aí no momento que você definiu, né, o trabalho e o nicho, aí fica mais simples, porque aí você vai pensar naquele trabalho e vai pensar naquele nicho, né? A pessoa desse nicho, a pessoa que é o meu cliente, né, que é o meu possível cliente, o que ele precisa do meu trabalho? Para que ele precisa do meu trabalho? Por que o meu trabalho vai melhorar a vida dele, vai fazer ele melhorar lá com o trabalho dele? Aí quando você tem essas perguntas, assim, mais prontinhas, né, aí seu conteúdo já tá ali. Aí seu conteúdo é livre, você não precisa nem ficar buscando, né? A fonte é você mesmo, porque você já tem as respostas para produzir seu conteúdo. Ah, legal, Dri, vou pensar nisso bastante. É esse o pensamento. Aí antes a gente saber, acaba que a gente posta coisa para assistente virtual, né? E daí a pouco o nosso perfil tá cheio de colega, mas não tem ninguém que pode contratar a gente lá. Verdade, falou verdade. Né? Pois é, eu sei porque eu passei, eu fiz isso. Então, assim, é experiência própria. Nossa senhora. Ah, mas eu chego lá, se Deus quiser. Chega, com certeza. Tenho certeza. Mais alguma pergunta, Lúcia? Não, Dri, somente. Me Então, ajudou bastante. obrigada, tá?
Ah, imagina. Muito obrigada. Nada. Eu tenho 4 clientes e não tenho Instagram profissional. É o que eu tô falando das meninas aqui. É legal você ter, porque você pode usar para prospectar, mas não é necessário, né? Não é ponto crucial. Norma, para mim está sendo uma tortura. Não precisa ser. Não precisa ter que criar conteúdo todo dia. Não precisa mesmo. Respira tranquilo agora. Respira de alívio. É legal você ter alguma coisa lá? É, mas não precisa produzir conteúdo todo dia de jeito nenhum. Dri, eu vejo muitas AVs que não sabem nem qual serviço irá prestar, daí acaba se perdendo mais. Sim, com certeza. É o que eu falo, né, do estudo focado. Se você começa a estudar muitas coisas diferentes, há muito assunto novo para você, você tá só se enchendo de conhecimento, mas você não sabe como aplicar, porque você não sabe qual é o serviço que você vai prestar, você não sabe quem é o seu cliente, você não sabe nada, você acaba ficando cada vez mais perdida, né, em vez de achar a solução. Então, gente, vocês têm que buscar foco. Por mais difícil que seja fazer todas essas definições, elas são muito importantes para vocês conseguirem caminhar, tá? Precisa listar o que sabem ou o que buscam algo para aprender. Exatamente, precisa listar. Ah, o que eu já sei, né? O que eu estou aprendendo? O que eu estou buscando? Se façam as perguntas, gente. Pensem quais são as perguntas que vão trazer as respostas que vocês precisam. Eu trabalho com psicólogos e psiquiatras, então eles acabam indicando o meu trabalho um para os outros. Sim, gente, sim. Depois que você entende o que você quer fazer, depois que você entende o que e para quem você quer fazer, eles começam a te indicar. Eles super começam a te indicar. Quando eu ficava lá, né, tentando fazer um monte de coisa, aprender um monte de coisa, porque eu já fui essa pessoa, tá? Que não sabia, não tinha essas definições, não tinha mesmo. No momento que eu defini que eu ia atender infoprodutores, e especificamente com edição de vídeo, gente, ficou muito mais simples. Ficou muito mais simples, muito mais direto. Aí depois que a primeira infoprodutora me contratou, ela gostou tanto do meu trabalho, o que ela fez? Ela me indicou numa comunidade onde estava cheia de infoprodutores, e aí outros infoprodutores entraram em contato comigo. E desses outros infoprodutores que vieram indicados dela, também me indicaram para outras pessoas. Então aí virou uma bola de neve, sabe? Uma roda sem fim. Eu entrei numa corrente de indicação. Então, gente, tem muitos meses, até bem antes de começar a treinar assistentes virtuais, que eu não prospectava, porque simplesmente não precisava mais. Mas isso só aconteceu porque eu tinha especificado o que eu queria fazer e para quem, né? Senão seria meio difícil que ela me indicasse. Meu nicho é psicólogos, preciso de cliente. Coincidência ou não, eu tenho uma cliente psicóloga que eu consegui essa cliente psicóloga, gente, prospectando aqui no Instagram. Encontrando o perfil e mandando mensagem. Prospectando aqui dentro do Instagram, eu consegui uma cliente que é psicóloga. Já tem bastante tempo já que eu consegui essa cliente. Ela tá comigo até hoje. A gente não tem contrato mensal não, mas sempre que ela precisa de um serviço, ela me procura. Eu sempre aconselho para quem está iniciando oferecer o serviço que souber fazer melhor. Após isso, faça cursos de AV para se especializando mais. Sim, encontra um serviço que você quer fazer, foca nele e começa a oferecer nele. E aí você vai arrecadando, você vai começar a trabalhar, vai começar a ganhar dinheiro e você vai conseguir fazer outros cursos para se especializar mais, tá? O negócio é foco, gente. Tudo isso aqui que a gente está debatendo, isso tudo te leva para o mesmo ponto, foco. O que eu quero fazer, para quem que eu quero fazer? Vocês precisam responder essas perguntas. Eu quero seguir para marcenaria e moda vestuário, mas não sei como começar. Bom, para começar, são 2 nichos bem distintos, né? Eu não sei muito bem como é que você vai fazer para conseguir atender esses 2, não. Mas com certeza os 2 têm público, tá? E o primeiro passo é entender o que, se você começou pelo nicho, eu vou atender esse nicho. O que esse nicho precisa, né? Qual a necessidade dele em relação de trabalho? Por quê? Porque, de repente, alguns dos trabalhos que esse nicho precisa já é o trabalho que você faz. E aí você foca naquele trabalho para aquele nicho. Vai ficar mais simples para você. Explica sobre infoprodutores, por favor. Infoprodutores, gente, de um modo geral, nada mais são do que produtores digitais. Pessoal que produz curso, treinamentos, que vende as coisas online, né? São os infoprodutores, de um modo geral, né? E o infoprodutor, ele produz conteúdo, ele cria cursos que ele hospeda nas plataformas de vendas de curso, ele usa página de venda, ele usa página de captura. Se ele é muito grande, já tem muita gente que ele atende, ele precisa de suporte para atendimento, ele precisa de alguém para poder criar as artes para ele, porque produzir conteúdo, gente, dá um baita trabalho, né? Eu tenho a Lê que cria as coisas para mim, as artes para mim, porque ou eu crio as artes e faço meus nuggets, né? Ela que faz para mim também,
ou eu produzo conteúdo para ter conteúdo para poder trabalhar, para criar isso, né? Então, assim, o infoprodutor precisa e muito disso, sabe? Muito dessas coisas. E o infoprodutor, gente, a única questão sobre encontrar o infoprodutor é que ele não vai estar numa hashtag infoprodutor, eles não usam isso. Eles podem atender a vários tipos de público diferente, né? Tem infoprodutor que ensina desenvolvimento pessoal, que é um coach que faz treinamento para mudança de carreira, desenvolvimento pessoal, relacionamento. Tem infoprodutor que dá aula de culinária, ensina receita disso, receita daquilo. Tem infoprodutor que ensina por exemplo, edição de vídeo. Se eu estou buscando vídeo de edição de vídeo, quem produziu aquilo é infoprodutor. Tem um infoprodutor que dá curso para Photoshop, eu quero aprender a usar Photoshop, ele também é um infoprodutor, então isso é um infoprodutor, tá, gente, de um modo geral. Oi, Adriana, sou agrônoma, gostaria de trabalhar com agronegócio, não sei ainda como começar, me dê dicas, por favor. Bom, primeiro você pesquisa, né, ó, anotem, tá, a dica de ouro aqui de hoje. Você já sabe o nicho que você quer trabalhar. No momento que você já sabe o nicho que você quer trabalhar, o que você pode fazer? Um caminho bom aí para você descobrir o que fazer. Você pesquisa perfis de pessoas desse nicho no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, não importa, na plataforma que você sabe que esses profissionais usam, né? Ou então pesquise em todas elas para você descobrir qual que é a plataforma que eles mais usam. E vejam o que eles fazem online, vê qual que é o trabalho que eles fazem para você descobrir o que eles precisam mais de prestação de serviço, para você focar sua atenção no serviço que a pessoa que você quer atender precisa. Isso aí vai ajudar pra caramba. Eu tenho dúvidas como criar o perfil nos sites de freelancers. Como criar o perfil, eu já não lembro mais de verdade, porque tem muito tempo. No Orkana, eles nunca nem aprovaram o meu perfil. Aí acabou que eu nunca nem voltei para tentar de novo o perfil. No 99 Freelas eu tinha perfil, consegui um cliente lá, mas eu não lembro do perfil. Mas tinha uma coisa que eu fazia lá no 99 Freelas, que foi o que me ajudou a conseguir meu cliente. Porque que acontece? Lá tem aquele monte de gente que está lá, é muito concorrido, né? Pessoal que tem estrelinha, tem credencial, eles têm mais chances de receber, né, a contratação daquele trabalho. Então, além de colocar o valor, naquele campo lá que eu coloco o valor, embaixo tem o lugar de colocar mensagem, né? O que eu fazia lá na mensagem? Eu mandava mensagem falando que eu tava quem eu era, que eu estava buscando uma primeira oportunidade, né? E que eu sabia que aquele site era muito concorrido, e por isso que eu estava deixando a mensagem para que ele pudesse me dar alguma atenção, que eu tinha interesse em trabalhar, que eu ia oferecer o melhor trabalho possível, blá blá blá. Mandava minha mensagem lá para ele, e essa mensagem foi o ponto de decisão, assim, para o cara que me contratou me contratar. Então, assim, se tiver lugar para mensagem, usem também, explorem tudo que vocês tiverem dentro da plataforma que vocês puderem usar a favor de vocês. Eu acho que lá você não pode colocar número de WhatsApp, porque vocês não podem sair de lá com a pessoa. Eles têm algumas regras assim. Mas você pode aumentar a chance daquela pessoa que está lá te ver, né? Da pessoa para quem você está preenchendo a proposta. E se vocês tiverem a fim de conseguir cliente no 99 Freelas ou no Orkana, paguem a plataforma, tá? Mesmo que você pague por 1 mês ou 2 meses somente para fazer o teste, depois cancela, não tem problema. Mas por quê? Porque os perfis pagantes, eles são... Assim que a pessoa lança o projeto na plataforma, o perfil que paga já recebe a proposta, ele já pode preencher a proposta para aquele projeto. Já os perfis não pagantes, eles só recebem depois de um tempo que o projeto já está no ar. Então já foi um monte de gente que paga e já foi lá e já colocou um monte de proposta, e aí a sua proposta vai lá para baixo. Aí isso diminui também a chance, atrapalha um pouco de você ser vista. Preciso fazer um Instagram, mas nem sei por onde começar. Usa esse mesmo pensamento de descobrir antes de você criar o Instagram. É mais importante do que criar um Instagram é você descobrir o nicho e identificar o serviço específico que você quer prestar. No momento que você souber essas duas coisas, você vai conseguir criar seu Instagram e colocar algum conteúdo lá sem problema nenhum. Eu estava super perdida em qual serviço eu iria prestar. A mentoria da Adriana me deu clareza. Quando sabemos para quem vamos falar, tudo flui. Verdade. Quando você tem foco, você consegue, a coisa flui. É muito mais simples, né? No momento que você sabe, porque aí você vai ter a sensação que é real, né? Você vai saber o que você vai estar fazendo, você vai começar a se sentir mais segura. E lembrando, para vocês ficarem ligadinhas, amanhã, a partir das 10 horas, vai estar liberada a aula 2. Lembrando que você não precisa assistir às 10 horas, não. Ela vai estar liberada nesse horário e ela vai continuar no ar, então você pode assistir depois, tá? E sexta-feira tem aula 3
para você ter o conteúdo completo, né? De A a B, né? Sair do ponto e chegar no outro, né? Da semana, é legal você assistir as 3 aulas, então fica ligadinha. Eu preparei com muito carinho. Quando eu preparo esses conteúdos, gente, eu sempre penso também no caminho que eu fiz, né? Porque eu fiz esse caminho, eu tive essas dificuldades, né? E eu quebrei muito a cabeça e eu levei meses para poder responder algumas questões que são extremamente simples para mim hoje em dia, né? Então, com todos os conteúdos que eu posto aqui, em todas as minhas redes, né? Com essas aulas gratuitas e com o que eu ofereço também para as minhas alunas, na minha mentoria e no meu curso que vem aí, aguardem novidades em breve. Eu sempre faço pensando na pessoa que está no zero, na pessoa que está perdida, naquele momento que eu fiquei perdida. E aí fica muito mais simples produzir um conteúdo que vai agregar valor de verdade para a vida de vocês. É muito difícil escolher um nicho. Sim, é difícil. Mas olha, não precisa ser, sabe por quê? Porque vocês podem mudar. Às vezes a gente acha muito difícil escolher um nicho porque a gente pensa no nicho como um casamento até que a morte nos separe. E não é verdade. Se vocês mudarem de ideia, depois vocês mudam de rumo no momento que vocês estão. Vocês não vão voltar no zero, vocês vão começar de onde vocês já estão. O caminho é árduo mesmo, mas não devemos desistir de jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. Se eu tô onde eu tô, se eu tenho os clientes que eu tenho, se eu ganho o dinheiro que eu tenho, se eu tô aqui falando com vocês, se hoje eu cresci a ponto de conseguir ajudar vocês, né, ajudar as minhas alunas e ter minha mentoria e tudo mais, é porque eu fui muito persistente, sabe? Aquela coisa de determinação mesmo, de obstinação, de você saber o que você quer fazer, você saber onde você quer chegar na vida mesmo, sabe? Saber assim, eu sabia que eu queria ser livre, livre financeiramente, livre de espaço, livre de tempo, poder ser dono do meu próprio tempo. Eu queria isso com tanta força que eu não desisti em momento nenhum. De vez em quando alguém me pergunta se eu já pensei em desistir. Não, eu nunca pensei em desistir. Até mesmo porque eu já falei isso um monte de vezes, né? Eu, quando coloco uma coisa na cabeça, minha filha, você arranca minha cabeça, mas não arranca a ideia dela. Mas a gente precisa ser um pouco assim para conseguir fazer a coisa acontecer. Porque assistente virtual, a gente cria a nossa carreira, né? Ser assistente virtual é isso, né? A gente faz acontecer. Não é igual ao emprego, né? Que é só preencher um currículo, colocar lá, esperar alguém entrar em contato, esperar alguém descobrir a gente. Não. Assistente virtual, a gente descobre quem a gente é, o que a gente está fazendo, para quem que a gente está fazendo, descobre onde a gente está focando e vai com garra total e faz a coisa acontecer. E faz mesmo. Eu fiz, as minhas alunas fizeram, estão fazendo e tem um monte de gente fazendo. O Igor está aqui, que também está fazendo, que também vive desse trabalho virtual. Então, gente, é muito, muito possível mesmo, tá? Gestão de Instagram. Você quer fazer gestão de Instagram. É interessante saber para quem que você quer fazer gestão de Instagram, tá? Porque cada tipo de profissional vai precisar da gestão de Instagram por um motivo diferente. Isso vai diferenciar um pouquinho no seu conteúdo. Mas, nos seus primeiros posts, você pode falar primeiro quem é você, por que você escolheu fazer aquele trabalho, como que ter alguém gerindo o Instagram pode facilitar a sua vida, porque você vai poupar tempo, né, com a sua produção de conteúdo, isso é muito importante, vai ajudar você a produzir conteúdo melhor. Então, você pode fazer os seus posts usando essa pegada aí, um pensamento que você pode usar para desenvolver seus primeiros posts. E quando você começar a desenvolver usando esse pensamento, você vai ter 1001 ideias. Você não vai criar nenhum, você vai criar vários posts diferentes, tá? Entre muitas das coisas que fazem parte da minha missão, né, que é ajudar outras pessoas a viverem o que eu vivo, a construírem suas próprias histórias de sucesso, como eu construí, uma das coisas legais disso é ser capaz de inspirar outras pessoas, né? Eu fico muito feliz. Do mesmo jeito que tiveram pessoas que me inspiraram, né? Mesmo que não fossem professores, mesmo que não fosse alguém que eu pudesse aprender, mas foram pessoas que eu vi a história de superação, a história de vitória e me inspirei e ser capaz de ser a pessoa que hoje está aqui inspirando vocês. Isso é gratificante, é maravilhoso, assim, o calor que eu sinto no coração, sabe? A sensação mesmo de estar fazendo a coisa certa, de estar no caminho certo, de estar falando para as pessoas certas, pelo motivo certo, de ter propósito na vida. É muito, muito profundo. Isso tudo é muito forte, sabe? Como abordar os clientes em redes sociais também. E eu vou falar super sobre isso na aula 3. Na aula 3 eu vou falar pra caramba, porque a aula 1, a 2 e a 3, elas são um quebra-cabeça, né? Uma vai complementar a outra, por isso que é legal que vocês assistam as 3, pra terem um conteúdo bem denso mesmo, pra sair dessa semana aí com uma outra mentalidade, com uma outra visão, se sentindo
um pouco mais seguras ou bem mais seguras, aí depende de como tá cada uma, né, do momento de cada uma, mas independente do momento que vocês estejam, eu tenho certeza que vai ser de ajuda, com certeza, tá bom? Somos mais fortes juntas, com certeza a gente se ajuda. É por isso que eu tenho a comunidade, né, o grupo AVEC Conecta lá no Telegram. Quem não tá, o link pro grupo também tá lá na bio, tá? É um dos links lá que estão dentro do link da bio. Vocês podem entrar e fazer esse network aí com outras assistentes, isso é muito rico, isso ajuda demais. É um prazer sempre dividir meus conhecimentos com vocês, passar esse tempo aqui com vocês. Vocês aprendem, eu aprendo com vocês. E a gente fica todo mundo muito mais feliz e próxima, né? Então é isso, meninas. Eu vou encerrando por aqui, tá? Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.